Fala, galerinha! Eu voltei. Não que vocês tenham notado, mas Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Eu Agora eu acho que eu... voltei agora pra ficar, porque aqui... Não vou ficar! Agora já deu! Não aguento mais isso aqui. Enfim, eu tô com dor de cabeça, não vou explicar porque eu não gravei vídeo. Eu vou falar sobre a lesma, a estratégia de guerra mais bizarra possível que deu certo. Do reino Animalia, do filo Molusca, da classe Gastrópoda, da ordem Pulmonata, por último, a subordem. Por que eu estou falando da subordem? Porque a subordem é legal. Porque a subordem é Stylomatophora. Estilomatophora. Não sei, mas é estilosa. Eu não sei porque eu tô falando dela, mas é estilosa. Eu vou falar sobre os gastrópodes em gerais, as lesmas, os caracóis, as lesmas, os caracóis. Que mais gastrópode tem, Gabriel? Debaixo dos caracóis, os teus cabelos. Hoje temos uma trilha sonora muito boa. Gastrópoda quer dizer estômago e pé em latim. Esta classe recebe este nome pois a anda com o seu estômago. E sim, o estômago dela fica no seu bizarríssimo pé, que na verdade é um abdômen. Mas eu chamo de pé porque ele é um molusco e tecnicamente moluscos têm pés gigantes. Além do fato de que o nome dela quer dizer estômago-pé. Então é um estômago, fica no pé e ela anda. É a classe mais variada do filo molusco e a segunda classe mais abundante da insecta. Alguns gastrópodes podem viver em condições extremas, como no fundo de fontes hidrotérmicas, o que é isso? Não sei, em desertos ou até mesmo em você, que é essa porcaria que come cheeseburger todo fim de semana. Sim, eles habitam água doce e salgada também. Os gastrópodes ocupam inclusive as regiões da Ártica e da Antártida. Por isso estou articulando. Existem casos de espécies de gastrópodes que foram levados de uma região para outra por um passarinho. Essas espécies começaram a se multiplicar por lá e lá criaram um bonde muito grande de um monte de Zé Molusco gastrópode. Um dos casos de espécie de gastrópoda levada por passarinho é a lesma que foi levada por um chapinci, o primeiro nome dele é Charles, que transportou um caracol com nome difícil para a Polônia. As lesmas também possuem uma concha, só que por ser muito pequena não é notada por nós, que nem a concha da Lula e do Nautilus. Por um processo de giro meio bizarro que ocorre na fase do embrião das lesmas, o seu ânus fica um pouquinho acima da cabeça, dentro da sua concha. Sim, isso resulta em alguns problemas de funcionamento do seu órgão, das espécies tudo dos gastrópodes. A maioria dos gastrópodes tem um operáculo que opera. Ah não, é um opérculo que opera, eu acho, que possibilita que o gastrópode se livre dos resíduos indesejáveis de dentro de sua concha. 1/3 das espécies dos gastrópodes vivem na água. As lesmas do mar com coloração intensa indicam que são venenosas ou urticantes, mas sua coloração intensa também serve para se disfarçar de outros animais marinhos um pouco mais perigosos do que ela para se manter segura. Gastrópodes não escutam, então vocês podem xingar eles o quanto vocês quiserem, mas não façam isso, isso é antiético. Existem gastrópodes escavadores que são em sua maioria predadores e usam o seu sifão para provar os resíduos da água e caçar as suas presas, sentindo o que está acontecendo na água tudo. A lesma, o caracol terrestre e outros gastrópodes da ordem Pulmonata têm pulmão, que é óbvio por causa do nome, né? Os gastrópodes marinhos respiram pelas brancas, mas alguns gastrópodes de água doce também respiram pelo pulmão. Excretam amônia e ácido úrico, o que
Pra eles deve ser alguma coisa bacana, porque isso ajuda eles a manterem-se molhadinhos. A maioria dos gastrópodes são hermafroditas, mas mesmo assim fazem corte aos seus parceiros. Quando uma espécie é hermafrodita, ambos possuem óvulos e esperma. Logo, quando uma chapuleta a outra, os dois ficam grávidos. Agora eu vou falar sobre a história do... Que bicho que eu tô falando mesmo? Da lesma! A lesma, a estratégia de guerra mais bizarra. Eu tava aqui, do nada apareceu uma psichoda na minha lâmpada. Desde quando minha lâmpada é banheiro? Eu sei que eu falo merda, mas eu não sou banheiro, gente. Psichodas, por favor. Para falar da história das lesmas, eu teria que introduzir-lhes um pouco sobre a história da Joaninha. Mas, abreviando um pouco, as joaninhas eram gênios malucos que criavam seres vivos e promoviam guerras. E esses seres vivos que as joaninhas criavam eram muito poderosos. E eles eram praticamente semideuses. É essa a explicação para mitologia grega. As joaninhas criaram semideuses, aí eles lutaram e fizeram mitologia grega. Próximo vídeo falarei sobre as joaninhas e toda a sua criação científica. Elas foram muito importantes, muito. Principalmente para termos a fauna e a flora de hoje em dia e as pilhas. A lesma era a língua de uma equidna. Meio tamanduá, sabe? Mas aí a equidna falou: você não pode mais ser minha língua. Você não combina com meu contexto tamanduá teístico. Da equidna trocou a lesma por uma outra língua que lembrasse mais o tamanduá. E a lesma ficou sozinha. Ela saiu sozinha, andando, peregrinando, até que um dia a lesma encontrou a Joaninha. E a Joaninha pensou: por que eu não uso um ser lento igual a esse, que fuça a comida dos cachorros que passam pelas casas, e uso ele nas guerras dos meus bichinhos mitológicos? Então a lesma foi cruelmente usada na guerra. Mas qual era o intuito do uso da lesma na guerra? A lesma era tão lerda, que para aquelas pessoas super poderosas da mitologia grega, olhar um bicho tão lerdo e tão comedor de comida de cachorros, eles ficavam embasbacados olhando para a lesma. E isso fazia com que o exército que usasse a lesma como arma ganhasse a guerra pela inutilidade do exército do outro time, porque eles ficavam olhando para a lesma roubar a comida do cachorro deles, andando lentamente, e eles ficavam se perguntando: aonde será que ficam os anos dela? E sim, um dia eles chegaram à resposta, que é um pouquinho acima da cabeça, na concha, e eles ficaram: nossa, a gente perdeu a guerra, e agora o que a gente faz?